nome do seu Filho. Amém. Ok, como vocês já sabem, estamos a estudar durante a escola dominical como cultuar Deus segundo a Bíblia. E o primeiro princípio mais importante é que quando nós estamos aqui, o propósito é de glorificar Deus e de focalizar nossa atenção em Deus, não de glorificar qualquer homem e muito menos não para trazer atenção e glória para nós próprios. Segundo princípio muito importante no culto de Deus, estamos a organizar nosso culto não para agradar a nós próprios. Muitas pessoas escolhem uma igreja ou um culto com música e filosofias e ensinamentos que agradam a eles próprios. Este não é o propósito de uma igreja que está a cultuar Deus. O propósito sempre é de fazer o que agrada a Deus durante o culto. E para conseguir saber o que agrada a Deus, nós estamos a devotar nossa atenção à Bíblia, para ver o que Deus está a dizer na Bíblia. E já vimos vários trechos na Bíblia falando sobre como é que pessoas estão a adorar Deus na Bíblia, como é descrito na Bíblia. E ultimamos olhando para Atos capítulo 2, versículo 42 e 43, onde estávamos a ver como a igreja primitiva de Deus estava a adorar Deus, estava a gastar muito tempo juntos, adorando Deus, não só uma vez por semana, nem duas vezes por semana, estava quase a viver juntos. E estava a fazer 4 coisas quando estavam juntos. Eles estavam a devotar-se à doutrina dos apóstolos, estavam a devotar-se à oração e estavam a devotar-se às ordenanças, à Santa Ceia e batismo. Pensamos isso porque está a dizer que estava a partir o pão. E agradável ou desagradável, então surge esta pergunta: que tipo de música, que estilo de música agrada a Deus? E se ele tem uma certa música que ele gosta e também uma certa música que ele não gosta, nós devíamos procurar durante o culto, porque nós não estamos a reunir para usar a música que nós gostamos, estamos a reunir para levantar música que Deus gosta. A pergunta é: Deus tem preferência sobre vários estilos de música, sim ou não? E se ele tem, como é que nós podemos saber qual é o estilo de música que Deus gosta? Ou é possível ou não é possível saber que tipo de música ele gosta? Esta é a primeira pergunta que eu vou deixar vocês pensar. Podemos debater este assunto. Antes de eu dar minhas respostas, eu tenho 9 coisas que eu vou dizer sobre esta questão de música, mas eu queria dar a vocês oportunidades de responder essas perguntas. Deus tem certos estilos que ele gosta e outros estilos que ele não gosta. E se ele tem, é importante cantar música que ele gosta, mas como é que vamos saber qual é a música que Deus gosta? Ou é possível ou não é possível saber a música que Deus gosta? Vamos dar oportunidade para pessoas exprimir-se sobre esta pergunta. Segunda pergunta foi da semana passada, que já surgiu.
e já respondemos. Algumas pessoas, Carlton falou, eu falei, mas dissemos, você pode refletir durante a semana e hoje pode voltar. Se você tem alguma ideia nova, diferente do que as ideias que já tratamos, pode exprimir isso. Está ligado com essa questão de adorar Deus com temor. Estamos a ver na Bíblia, muitos trechos na Bíblia que diz que o homem deve temer o Senhor. Em Malaquias 1:6, Deus estava aborrecido com a maneira de cultuar Ele, feito pelos judeus, porque eles não estavam mostrar a reverência e ele disse o temor, o respeito que foi devido a ele durante seu culto. Então, minha pergunta é, quando você está a adorar Deus, como é que nós estamos a mostrar ou não mostrar temor para com Deus? E falamos isso, eu vou dar resumo ainda sobre este ponto, mas também sabemos que enquanto estamos exigidos temer o Senhor, também os salmos estão cheios de trechos que falam sobre a necessidade de tremer diante de Deus, mas também está a falar sobre a necessidade de entrar na sua presença com júbilo, com batimento de palmas, com dança, com alegria, com algazarra. E às vezes parece que tremer diante de Deus e também ficar jubiloso são coisas um pouco diferentes. É possível fazer os dois no mesmo culto? Esta é a pergunta. Carlton tinha a sua resposta, eu tinha minhas respostas, mas íamos dar a vocês a oportunidade ao longo da semana. Se você pensava numa coisa que não já foi dito por Carlton ou eu, estamos interessados, podia ouvir. Como é que podemos tremer diante de Deus e também celebrar com júbilo e alegria e algazarra o Deus de nossa salvação durante o mesmo culto? Agora, sobre esta questão, pensa nessas coisas, porque eu queria dar tempo para ouvir as respostas das pessoas. Agora, na semana passada, tratando esta questão de como é que podemos mostrar respeito e honra e temor diante de Deus durante o nosso culto, eu disse 5 coisas que devemos pensar. Pode ser muito mais que isso, mas apresentei 5. Primeiro, chegar na hora certa. Quando não chega na hora certa, está a desrespeitar a pessoa que chamou você para este encontro, que não é a liderança da igreja, é Deus próprio. Segunda coisa, vestir-se de uma maneira que mostra respeito para com a pessoa com que você está a entrar na presença dele. Quando eu chego no gabinete de um homem muito importante, eu sempre visto-me numa forma que mostra meu respeito para com ele. Não estou a chegar na roupa, nas minhas pijamas, que eu estou a usar com minha esposa em casa durante a noite. Terceira coisa, dar uma oferta que reflete a grande prioridade que Deus tem na sua vida. E realmente este trecho, em Malaquias 1:6, quando Deus disse, onde está o respeito e honra que está devido a mim, ele estava a queixar sobre suas ofertas. E muitas vezes, eu disse, a oferta total de todas as pessoas nesta igreja não chega até 800 meticais num domingo. Se Deus estava a dizer, vocês estão a me desrespeitar por causa dos sacrifícios que vocês estão a trazer diante de mim, que são coxos, que não são dignos, o que Deus diria quando temos 80 pessoas reunidas e estamos a dar nossas ofertas a Deus e só temos menos de 800 meticais? Estamos a dizer, Deus, entre todas as prioridades da minha vida, você está quase no último lugar. Ele não vai ficar satisfeito, não vai ficar agradecido pelas nossas ofertas. Eu não estou a condenar qualquer pessoa, porque nós entendemos que cada um de nós damos nossos dízimos conforme nós queremos, mas a coisa importante, temos que dar dinheiro a Deus, aos necessitados, de muitas maneiras. E como eu não sei como vocês estão a dar seu dinheiro, só sei o que a igreja está a conseguir, normalmente cada domingo, para mim é uma vergonha, sinceramente, mas não sei se vocês estão a agradar a Deus muito por meio de dar muito dinheiro a Deus.
em outras maneiras, e não entrando nesta caixa aqui. Quarta coisa, evite leviandade e brincadeiras durante o culto. O culto não existe para nós ficar divertidos. Quinta coisa, não fica facilmente distraído. Como é que nós ficamos distraídos durante o culto? Mencionamos várias maneiras. Meu telemóvel agora mesmo está a vibrar no meu bolso agora mesmo, mas eu não vou atender. Então, pessoas que estão distraídas com seus telemóveis, não podemos fazer isso durante o culto. Saindo e entrando à vontade durante o culto, distraindo as outras pessoas que estão a tentar focalizar-se em Deus. E eu noto isso, quando pessoas entram atrasados, ou quando pessoas saem por qualquer motivo, eu estou aqui em frente, toda a cabeça faz isso. E eu já perdi a atenção de todo mundo. E domingo passado, penso que eu disse, olhe para mim, porque todo mundo estava a acompanhar essas pessoas entrando e saindo durante o próprio culto. Não devemos ficar tão facilmente distraídos, evitando fazendo barulho desnecessário. E, finalmente, deixando os nossos filhos entrar e sair, ou andar, fazer passeios dentro do santuário, ou fazer barulho desnecessário sem corrigir. Quando o filho não está a respeitar Deus, é o pai que tem que explicar ao filho. Aqui nós não estamos a passear, aqui nós não estamos a correr, aqui nós não estamos a entrar e sair à vontade. Quando estamos cansados, saindo, quando ganhamos força, entrando de novo. Tem que ensinar seus filhos como comportar-se durante o culto de Deus, para não ser uma distração às outras pessoas, para não ser distraído e também não distrair as outras pessoas. E sobre esta questão de tendo seus filhos em obediência, vimos que a Bíblia não está a brincar com isso. Está a exigir que os filhos têm que obedecer seus pais, que é um mandamento para o pai. Vocês pais têm que ensinar seus filhos, entre por favor, têm que ensinar seus filhos a obedecer Deus. Como eles vão obedecer o pai? Aprendem a obedecer o pai para mais tarde obedecer Deus, quando estão mais desenvolvidos. Mas a tarefa dos pais sempre é isso. Tem que ensinar seus filhos a obedecer. Se seus filhos com mais de 1 ano de idade, ou máximo 2 anos de idade, não sabem obedecer, é uma vergonha para você. Seu filho tem que responder quando você está a dizer, fica calado, não sai da sua cadeira, fica aqui ao meu lado. Eles têm que obedecer, porque a Bíblia diz que ninguém pode ser um ancião na igreja se ele não mostrou já que ele pode controlar seus filhos são obedientes com toda a modéstia, não exigindo gritos e exclamações. Então, esta coisa de ter filhos obedientes não é uma brincadeira, é uma coisa que Deus está a exigir. E, especialmente durante o culto, é o tempo para mostrar se nossos filhos estão realmente obedientes aos pais, com controle, feito com modéstia, ou se realmente os pais não sabem fazer isso. Eu queria dizer, por favor, eu aprendi, graças aos meus amigos, os segredos que estão bem escritos na Bíblia, especialmente no livro de Provérbios, como criar filhos obedientes. E eu estou bem disposto de ajudar qualquer pessoa que queria falar comigo. Mas não fale comigo quando o seu filho já tem 15 anos de idade. Já é difícil. Não fale comigo, meu filho é muito desobediente, quando ele tem 10 anos de idade. Não sei se eu posso ter êxito. Mas se eu tivesse um filho com 1 ano de idade, ou 2 anos, que estava a viver comigo, este filho podia me amar e também me obedecer em poucos meses. Porque eu fui ensinado por meus amigos como criar filhos obedientes e criamos 5 filhos. Todo mundo são testemunhas. Nossos filhos nunca deram problemas. Até criancinha para frente. Mas por quê? Porque eu aprendi os segredos dessas outras pessoas. Eu reparei, eu vi,
eu aproximei, eu disse, como é que você conseguiu isso? Seus filhos amam você, mas também seus filhos são muito obedientes. Eu quero criar meus filhos da mesma forma. O que eu devia fazer? Então posso dizer o que eles me informaram, posso passar para você e ver esses na Bíblia, e você pode ter mesmo gozo e alegria que nós experimentamos em nossa família, com 5 filhos. Então, estou disposto. É possível, mas temos que seguir o que a Bíblia diz sobre a criação dos filhos. Agora, depois de falar sobre temendo o Senhor, passamos para a música. Domingo passado tratamos temor do Senhor durante o culto e também tratamos a música e uma revisão rápida. Quando nós estamos a cantar música, adorando Deus nesta forma, temos que pensar em várias coisas. E uma coisa que nós temos que lembrar é que nossa adoração, nossas petições, nossas ações de graças feitas por meio de música, realmente devem ser sinceros. Vou repetir esse versículo porque é importante, vamos repetir muitas vezes. João 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores vão ter culto, adoração caracterizado por 2 coisas. Vai conformar-se com a verdade da Bíblia, e também com a verdade do seu coração. Vão adorar Deus do coração, quando está a dizer do Espírito. Talvez este Espírito também é o Espírito Santo que não foi entregue ainda. O dia vai chegar quando os verdadeiros adoradores vão adorar no Espírito Santo, que Jesus condicionou para nós na nova aliança. Esta mulher samaritana, nem os discípulos de Jesus, não sabiam nada sobre isso. Mas o dia chegaria em que as pessoas, adorando Deus verdadeiramente, vão adorar por causa do Espírito Santo operando no seu coração, ajudando eles a adorar como devemos fazer. São essas pessoas que Deus quer. Pessoas que estão a adorar segundo o Espírito Santo, também com sinceridade e conforme a Bíblia. Continuando, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, como podemos saber se nós estamos a adorar Deus sinceramente durante a música que estamos a cantar? Eu dei 3 exemplos como podemos avaliar isso. Primeiro, depois de acabar com aquela canção, você pode fechar seu inário, acabou de cantar essas palavras, e depois dizer, o que eu disse na primeira estrofe? O que eu disse na segunda estrofe? O que eu acabei de dizer na terceira e quarta estrofe? Se você não lembra nada que você acabou de cantar com sua boca, esta canção não saiu do seu coração nem da sua mente. Era só cantar com sua boca, mas não foi aquela adoração que vem do coração. Segunda coisa, quando você está a cantar e quando está a pensar sobre essas palavras que você está a repetir diante de Deus, se são palavras alegres, sua cara, seu semblante devia ser alegre, se está a sair do seu coração. Ou se é palavras de tristeza, falando sobre a morte de Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo, falando sobre nossos pecados e nosso arrependimento, então sua cara devia ser triste, se você está a cantar do coração, e não só com sua boca. Mas se sua cara sempre é o mesmo, todo o tempo, seja palavras de alegria ou palavras de remorso e arrependimento ou tristeza, então você não está a cantar do seu coração, porque o coração se vê na cara. Podemos pensar nisso. Terceira coisa, quando são coisas alegres, ficamos muito entusiasmados, e por causa do entusiasmo e algazara, cantamos rápido. Mas quando é uma coisa triste e pesado,
nós, por natureza, cantamos devagar, como um lamento, porque somos tristes ou estamos a refletir. Então, se as palavras estão cheias de pontos de exclamação e cheias de alegria e gozo, é uma canção que devia cantar com rapidez, porque estamos motivados e entusiasmados. E se as palavras são tristes, vamos cantar vagarosamente. Não tem sentido cantar uma canção de alegria nas suas palavras como se fosse um lamento, porque assim indica que realmente nós estamos a cantar com o nosso coração. Só estão a repetir palavras sem pensar o que nós estamos a dizer. Deus quer adoradores verdadeiros que estão a adorar Ele do Espírito e não só com bocas, repetindo palavras escritas por outras pessoas e realmente focalizando-se na melodia e não no conteúdo das palavras saindo da boca. Temos que ter cuidado disso. Depois falamos sobre a necessidade, segunda coisa com música, evite repetição. Quando está a dizer as mesmas palavras 1000 vezes, Deus não gosta disso. E muitas pessoas também não gostam. Monotonia. Não é alguma coisa, não é maneira de adorar Deus. Pode ser palavras de adoração, mas quando está repetido 1000 vezes, fica cansativo. Até os cantadores ficam cansados. Há tempos para isso. Eu aceito quando a mulher está a pilar. É um trabalho muito monótono. E às vezes a pessoa canta a mesma coisa, cada vez, só para aliviar, esquecer a dor nos músculos. Quando eu estou a nadar também, eu faço a mesma coisa. Estou a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, para aliviar o monótono, para não pensar sobre a dor e falta de ar, e só pensar em chegar até o fim e voltar para o outro lado. Então, há tempo para a monotonia. Mas, normalmente, durante nossas canções e nossas orações, canção é só uma oração feita com música, Deus proíbe, em Mateus 6, 7, repetição vã. Terceira coisa, podemos notar se em nossas canções estamos realmente a focalizar-se em Deus, focalizarmos-nos em Deus, ou se estamos a focalizar-nos no homem. Uma maneira de avaliar é de contar todos os pronomes e substantivos naquela música que fala sobre Deus, 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 Filho, Jesus, Jesus, Salvador, Salvador, Ele, e todos os pronomes que falam sobre nós, eu, mim, e ver, contando o número, se este hino realmente fala sobre nós ou fala sobre Deus. Não é automaticamente mal se tem muitas palavras sobre o homem, enquanto o ponto da música é de transferir toda a glória para Deus. Os salmos estão cheios de misérias dos homens, mas sempre, se não num salmo, está a findar com alegrando-se em Deus, nosso refúgio e nosso campeão. Outra coisa ligada com focalizando-se, a música está a focalizar-se em homem ou em Deus. Eu queria mencionar isso, esta é uma coisa nova, não tinha tempo na semana passada e o resto desta é novo material. Mas quando estamos a louvar a Deus, podemos ter dois tipos de louvores. Podemos louvar Deus por causa das boas coisas que Ele fez para mim, para eu próprio, ou para você, ou para o ser humano. Podemos louvar Deus por causa de tantas boas coisas que Ele faz a favor de nós. E este é legítimo. Até alguns dos atributos mais maravilhosos de Deus se vê mais claramente na salvação do ser humano. Eu sempre penso que a graça de Deus, um atributo que Ele tem, dando boas coisas aos seus próprios inimigos, pode ser um dos atributos mais exaltados entre todos.
os atributos de Deus, sua graça. E por isso, temos missão de graça, temos hospital da graça, temos quinta graça. Tenho uma filha chamada Graça, porque este é um atributo excelente que se mostra mais do que nunca na salvação do pecador, do inimigo de Deus. Então, é difícil cantar sobre a graça de Deus sem falar sobre o pecador no processo. Mas existem outros louvores que não se ligam com o que Deus fez para nós. Não Deus amando-nos, não Deus dando graças, não Deus dando perdão, não Deus dando misericórdia, não Deus providenciando todas as nossas necessidades, não Deus nos salvando, mas Deus criando. Deus estabelecendo os céus em cima da nossa cabeça, as montanhas em nosso redor, a beleza neste mundo que estamos a ver. Deus como juiz, justiceiro, que aborrece o pecado e ama a justiça e que vai julgar a raça humana algum dia para organizar justiça. Podemos cantar sobre a sabedoria de Deus, o poder de Deus. O fato que Deus está a orientar todas as coisas, que Ele está a controlar todas as coisas, a soberania de Deus, que não tem nada a ver conosco. Então, está a ver? Podemos louvar Deus pelas boas coisas que Ele é e que Ele faz, que não está ligado conosco. Ou podemos também louvar Deus pelas boas coisas que Ele faz para nós. Mas eu queria dizer isso. Se nós só queremos falar sobre as boas coisas que Deus fez para nós, mas nós não temos interesse em falar sobre as coisas que Ele fez para mostrar sua grandeza fora de nós. Ou não queremos cantar os hinos que falam sobre seus próprios atributos que não estão a resultar num benefício para nós. Sabe o que isso podia indicar? Podia indicar que na sua religião ainda o foco de tudo é você e não Deus, não Cristo. Deus só se importa por causa das boas coisas que Ele faz para você. Você é o foco de tudo. Você é o ponto de referência para todas as coisas no universo. Se existe alguma coisa lá que não está a beneficiar você, esta coisa não se importa. E igualmente Deus só se importa para você quando Ele está a beneficiar você. E se Ele não está a beneficiar você, Deus não se importa. Porque o foco da sua vida ainda não é Deus. O foco da sua vida ainda não é Cristo. O foco da sua vida é você próprio. E você fica cansado quando não está a cantar sobre si. Sua salvação. O perdão que você recebeu. Então, não é mal de qualquer forma cantar essas músicas sobre nossa salvação e os atributos de Deus manifestados em salvar o ser humano. Não é mal. O que é mal é quando nós não temos interesse em cantar qualquer outro louvor a Deus, que não tem Ele dentro do assunto. Por isso, o primeiro hino de cada culto sempre é um hino de louvor, louvando Deus. Porque nós estamos reunidos para louvar e proclamar a grandeza de Deus. Então, chamamento de adorar Deus fala sobre isso e o primeiro hino sempre é hino de louvor a Deus. Mas enquanto temos muitos hinos de louvor a Deus, eu fico preocupado, eu noto isso. Quando só escolhemos hinos para louvar Deus, mas está a falar sobre tudo que Ele fez para mim, para mim, para mim, para mim, para mim e nada mais. Se esses são os únicos hinos que nos interessam, pode ser o sinal que realmente o foco da sua religião ainda é você. E esta é a verdade para todo ser humano natural. Exige uma transformação milagrosa de Deus para ajudar um pecador egoísta, só preocupado com seu próprio benefício,
o que ele pode ganhar de você e de Deus. Leva um milagre de Deus feito pelo Espírito Santo para este pecador egoísta e totalmente focalizado em si mesmo começar a viver para Jesus e sacrificar sua saúde, sacrificar seu dinheiro, sacrificar sua vida para promover Jesus. Este exige um milagre. E cada um de nós temos que olhar para nós próprios. Minha religião tenho eu como o foco de interesse principal? Ou minha religião realmente tem Jesus Cristo, ou Deus Pai, como o foco de tudo e o ponto de referência para todas as coisas no universo? Eles estão a derivar sua importância na maneira em que eles estão a relacionar-se com Deus, não com eu. Esta é a diferença entre a religião do homem natural e a religião de uma pessoa verdadeiramente salva. Lembra, Deus está a buscar esses adoradores que vão adorar Ele com a ajuda do Espírito Santo, sinceramente e segundo a verdade. Porque a religião cristã é sobre Deus, não sobre nós. Mas em muitas igrejas você não podia saber isso. Você pensaria que a religião é totalmente focalizada no homem. Muitas igrejas cheias de pessoas que se chamam cristãos, mas nunca chegaram ao ponto de ter Deus como o foco na sua vida. Permanece o homem ou o eu como foco. Ligado com isso, a última coisa que eu vou dizer sobre música, não, a penúltima coisa. Já está. 30 minutos, o tempo já gastou. Mas vamos ter discussão agora. Podemos notar, quando estamos a cantar os hinos, se este hino é algo direcionado ou dirigido a Deus, ou algo dirigido a nós próprios, porque temos muitos hinos que têm autorreflexão, falando sobre nossos pecados, ou falando sobre nossa devoção para com Jesus, mas estamos a mostrar a nós próprios, cantando a nós, para suscitar essas atitudes próprias que nós queremos desenvolver dentro de nós para com Deus. Amor, devoção, arrependimento. Ou este hino é uma coisa dirigida às outras pessoas que precisam de ser animados, instruídos, ou até um hino direcionado ou dirigido para os perdidos. Aquela hino que nós gostamos muito ao findar o labor desta vida. É um hino inteiro dirigido para o perdido, porque sempre em cada culto existem pessoas perdidas conosco e estamos a cantar a eles, procurando saber, você realmente está pronto, você já organizou sua vida, para não lamentar-se no último momento, quando você já passou para Deus e já é tarde demais para alterar qualquer coisa. É bom saber o que nós, neste hino, está direcionado, dirigido para Deus, está dirigido para nós próprios, está dirigido para outras pessoas, está dirigido para os perdidos. Mas uma coisa que é importante notar, espero que não é dirigido às outras pessoas falando sobre nós. Existem músicas desta natureza, onde nós realmente não estamos a louvar Deus, nós não estamos a cantar sobre Deus, estamos a cantar sobre nós próprios, diante das outras pessoas. É bom avaliar música nesse sentido, porque Deus não está a buscar música sobre nós. Ele tem que ser o foco das coisas, ainda quando estamos a cantar para o perdido, quando estamos a cantar para nossos irmãos, quando estamos a cantar para nós próprios, ou quando estamos a cantar para Ele. Ele ainda devia ser, no fim de tudo, o foco desta música, mas não devíamos cantar às outras pessoas sobre nós próprios. Temos que ter cuidado com isso. Não estou sempre mal fazer isso. Podemos cantar testemunhos sobre Deus transformou nossa vida, como Deus transformou nossa vida. Não é mal, mas
temos que ter cuidado que nosso culto não torne-se um culto do homem. E Deus pode também ser muito importante pela maneira em que Ele vai abençoar você. Como Ele me abençoou já. Vamos tentar não perder nosso equilíbrio quando estamos a escolher entre todos os tipos de música. Agora, hoje, eu ia tratar 9 assuntos. Vou terminar agora. Vou lançar esta pergunta a vocês. Se vocês não têm comentários, eu vou dizer o que eu estou pensando. E eu vou reforçar meus pensamentos com a Bíblia, sem dúvida. Tenho 9 assuntos ligados com esta pergunta. Deus prefere certos estilos de música e não gosta de outros estilos de música? Sim ou não? Se a resposta é sim, quais são os estilos de música que Deus gosta? E quais são os estilos de música que Deus não gosta? E como é que vamos saber? São perguntas difíceis. É um grande debate que surge sobre este ponto. E eu estou a refletir sobre isso por muitos anos e eu tenho minhas respostas. Agora, não sei. Alguém queria dizer alguma coisa? Eu fiz esta pergunta logo nos primeiros momentos, 30 minutos atrás. Não sei se alguém queria dizer Deus gosta de certos estilos de música e não gosta de outros. Alguém queria arrancar nosso debate? É difícil. Pergunta difícil. Por favor. Sim, obrigado, irmão. Eu espero que, na verdade, eles sendo três desses santos, requer selecionado. Na seleção dessas músicas, é bem-vindo para o nosso Deus. Eu estou a observar neste cenário verde, não sei se vocês já tiveram oportunidade de examinar. Tiveram a oportunidade de examinar. De 1 até 18 são músicas de adoração. Isso significa que a pessoa que organizou esses hinos aqui soube que, na realidade, o nosso Deus é um Deus que gosta de uma boa organização na sua adoração. A seguir, vem de 19 até 26. Aí são músicas da Santa Ceia do Senhor. Observa muito bem. E depois vem de 27 até 40, são músicas de oração. Está vendo? Você quer orar? Pode buscar essas músicas a partir do hino 27 até 40. Não só tem músicas direcionadas ao nosso Senhor Jesus Cristo, que começa de 41 até 57. E depois temos para os nossos pais. Podemos cantar as nossas músicas com os nossos filhos, que começa de 58 até 67. Tem música também de evangelização, como viram. Existe música que devemos cantar para os perdidos. Essas músicas de evangelização, no seu inário, se você tem, começa de 68 até 90. E existem músicas da vida cristã. Quando você está alegre em casa, está a cantar, está a conviver com a sua família e quer estar satisfeito, começa também com esses hinos, de 68 até 90. Essas são canções da vida cristã. Aquelas quando estamos na cozinha, ou estamos na casa de banho, bem decorado, canta-se. Os que passam de fora, nesta casa aqui, vive um cristão, só escuta as suas músicas. E ocasiões especiais, que pode ser na morte do irmão Arnaldo. Você tem certas músicas que você tem que cantar nesse momento aí, que vai lhe trazer tristeza ou alegria, mas tem que cantar com alegria para mim. Porque
vou a um descanso absoluto. Não precisa ficar triste, você não precisariam de ficar triste, a minha morte. Mas deveriam estar satisfeitos, porque o meu irmão já foi descansar nos braços fortes de quem? Do nosso Deus. Hã? Amém? E hinos de despedida. Tchau, tchau. Então, consoante este cenário, eu acho que é necessário, na verdade, haver um interesse absoluto em Deus nas nossas canções ou músicas. Está percebido? Essa é a minha opinião. Não sei para os outros. Amém? Obrigado. Eu tenho este cenário por 33 anos e já esqueci esta folha que existia. Okay. Ok, é uma pergunta difícil sobre estilos de música. Sim, estamos a pensar quando estás a falar desse tipo de música. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu estava a pensar sobre o estilo de músicas e também comecei a olhar os... Será que também estava tentando especificar sobre, por exemplo, tem música rock, tem rap, tem essas músicas todas, tipologia de músicas, né? Tem aquelas mais agressivas, esse tipo. Eu também fiquei pensando nisso, mas eu começo a ver que tem muitos cantores gospel que cantam um tipo de música como rap, outro tipo, assim, muito gênero musical nesse caso. Gêneros. Sim, gêneros musicais. Mas eu começo a ver, em algum tipo de contexto em que pessoas cantam aquela mesma música, que seja gospel, parece que muitas pessoas começam a se identificar no conteúdo da música. Talvez eles começam a louvar isso. E eu começo a olhar, para mim parece estranho, mas quando olho para eles mesmo parece alguma coisa que eles têm uma ligação. Então, o problema principal para mim, no meu ponto de vista, há um tipo de música que não parece levar nós a focarmos em Deus, vamos focar ainda no tipo de batidas e vamos nos perder nessas acrobacias ali e nos perdemos facilmente, não nos leva. Então eu penso que esse tipo de música, eu acho que não seja adequado nesse momento para louvor, glorificar a Deus e exaltar a Deus. Para mim eu penso que esse tipo de música vai criar um pouco, o foco vai ser outra coisa, não vai ser propriamente Deus. É o que eu acho. Eu penso que eu vou andar no mesmo caminho, mas vou usar a Bíblia em certos pontos. Então, eu penso nessa perspectiva. Não sei, posso aproveitar aqui, há uns 10 anos, desde que não me lembro quantos anos, mas eu estava com um amigo meu, todos conhecem, já não está conosco. Ele me perguntou, colocou uma pergunta muito complicada, assim mesmo, complicada e meio confusa. Ele perguntou para mim, ele perguntou diretamente para mim, disse, Brezhnev, você... ele fez um tipo de oração com palavras, aquelas que nós chamamos, aquele português calão, né? Aquele português que é usado nos lugares pobres, marginalizados. Ele perguntou para mim, como é que você acha alguém que vai criar, vai falar essas coisas para Deus, em vez de chamar pai ou alguma coisa, usar calão como, né? E faz uma oração dessas. Talvez dá para entender, né? O que eu estou querendo dizer. E ele... Sim, esse tipo. Ele perguntou diretamente para mim. Disse, Deus há de ouvir essa oração? Perguntou assim para mim. Eu disse para ele, Leo... desculpa. Eu disse, essa pergunta é difícil, eu não sei. Mas eu, no meu ponto de vista, eu acho... Vão ter muitos fatores para entendermos se Deus vai ouvir a oração dele. Primeiro, é que será que ele está a falar calão, esse tipo de linguagem, né? Como abuso, como desrespeito, ou como a única forma que ele ele aprendeu de falar. Eu, por exemplo, tenho um português meu, que talvez pense que está correto, mas eu posso correr a Deus e falar com sinceridade do coração, com louvor, com toda a verdade. Não tem nenhuma falsidade no meu coração. Mas com essas palavras que eu estudei, aprendi em casa, e sei que são palavras adequadas. Mas tem aquele indivíduo que português ele pensa que é assim como se fala, talvez nesse meio dele. Eu disse, não sei, mas eu acho que eu ia pensar que
qual é o que ele diz no coração dele. Será que está a falar com Deus? Ele sabe que está a ir buscar um Deus? Ou não tem outras palavras mesmo para buscar a Deus? Ou não conhece esse mesmo Deus? Ou é assim como ele tem as palavras para descrever o Deus que ele foi apresentar? Eu tive esse problema aí durante anos. Então, gostaria que tentássemos ver como que Deus ia reagir de acordo com essa situação. Porque há pessoas pobres, por exemplo, aquele lugar chamado favela, onde tem pessoas pobres, que tem um português muito desorganizado, que seja não adequado à nossa realidade. Que não esteja, pelo menos, ao padrão de língua portuguesa adequado para falar de forma correta. São perguntas ligadas. Estilo de música mundana e maneira de falar talvez mundana. Eu não sei se esta é mundana ou não, porque não. Mas eu sei que pessoas podem falar sobre Deus como aquela velhote no céu. Não, yeah. Mas esta não é palavra no céu, é melhor. Aquela velhote lá no ar, não sei. Usa palavras que para mim não mostra respeito, mas é um tipo de gíria. Mas este é talvez mesmo tipo de pergunta, como podemos endereçar nosso Deus com termos mundanos. Diga, Delcio. Ok. Pode, este é o seu tempo. Temos que parar em breve. Eu vou convidar mais comentários se houver, mas temos que parar em breve e depois Só eu vou para tocar este assunto no próximo domingo. responder à pergunta do irmão, a dúvida dele. Bom, para mim, eu acho que independentemente do lugar onde a gente esteja, né, para falar, por exemplo, orar, falar sobre Deus, eu acho que nós temos que falar o que nós aprendemos, né, sendo certo. Por exemplo, eu acho que por mais que alguém não saiba falar português, se estiver perante o presidente da República, por mais que a pessoa conheça aqueles escalões que não são bons, a pessoa não vai usar aquilo. Ela vai preferir ficar calada ou transmitir de forma melhor do que falar o que não é certo. Exemplo, diante de Deus. Nós sabemos que Deus ele é uma autoridade muito suprema. E usar calões que não são bons, isso é falta de reverência. Então, na minha opinião, eu acho que isso não justifica ir diante de Deus, usar aqueles termos que velho, meu velho, aquilo não é bom. Ou se você vai numa comunidade que as pessoas não sabem sobre aquele calão, é melhor você falar o certo, mas interpretar de forma simples, do que usar calões para fazer entender eles de Deus. Não vai ser bom. Obrigado, Delcio. Boa observação. Muitas pessoas preocupam-se em gastar tempo pensando sobre palavras dignas do Senhor. Muitas pessoas, a razão porque nós não estamos a chamar alguém dizendo que daqui a 2 minutos você vai orar. Nós informamos ele uma semana antes, você vai orar próximo domingo. Porque nós queremos para ele gastar tempo pensando sobre pensamentos altos e dignos e palavras certas, não só o que está a sair da sua boca de repente. Refletir e preparar-se, porque está a endereçar nosso Deus a favor de todos nós. Merece preparar alguma coisa digna de Deus para endereçar Ele, não só fazer isso espontaneamente. Há pessoas que fazem isso, fazem exercícios, escrevendo boas orações, que são exprimidas numa forma digna da pessoa que nós estamos a endereçar. Exige esforço, mas ao longo do tempo, essas pessoas que fazem isso ganham jeito, conseguem as boas palavras. As mulheres podem fazer sua contribuição a esta escola dominical, estamos interessados na opinião de todo mundo. Temos uma música aqui. Agora, Ana, não sei se esta questão de estilos de música, se você também tem pensado muita coisa, queria falar, estou a convidar você ou outros músicos que estão preocupados com este assunto. Se queria dizer alguma coisa, vamos ouvir. Sim, eu também já tenho contemplado esse assunto por muito tempo e tenho feito bastante pesquisa. E uma coisa muito interessante tem a ver com as propriedades científicas do som.
que é claro que essas não são coisas que nenhum ser humano inventou, mas as frequências das notas que existem naturalmente, claro, criadas por Deus, o Criador de tudo neste mundo. E estudando estas frequências e as notas que vibram dentro de outras notas, isso forma a base das harmonias que nós usamos. Por exemplo, alguma coisa tipo que soa bem aos nossos olhos, em contraste a algo que não soa bem, exatamente tem uma base científica da natureza do som. Então, mesmo este estudo também aponta as mesmas harmonias que, por exemplo, nós, e realmente é a base da música ocidental. Eu não fiz muita pesquisa da música africana, então não posso falar sobre aquilo que vossos antepassados fizeram, mas também é muito fascinante ver na própria criação de Deus a ordem, a harmonia e também ritmos e natureza, e usar isso como indicação de quais estilos ou gêneros de música podem agradar a Deus. Bom, este é todo sentido. Música depende de matemática. Eu digo que a primeira coisa que Deus criou foi matemática. Sem matemática não pode ter física, não pode ter química, não podia ter biologia. Podemos organizar todas as ciências na ordem, o que tinha que ser primeiro, segundo, terceiro, quarto. E matemática é fundamental para tudo. E não é por acaso. Matemática é uma coisa muito lógica, criada por um ser, e não é um ser de confusão, mas é um ser de ordem e de paz. E gosta de ordem e paz, não gosta de confusão. E o mundo também está maravilhosamente criado com ordem e paz, incluindo nossa música. Ok, outras coisas, outros comentários. Ok, o tempo já acabou. Vamos findar com uma pequena oração. Depois vamos ter 7 minutos para sair para fora, se quiser esticar-se um pouco. Vamos orar. Então, nosso Deus, pedimos que o Senhor continue a ajudar-nos enquanto nós estamos a contemplar como é que nós possamos agradar ao Senhor em nosso culto até o máximo. Dê-nos um coração que tenha este desejo, dê-nos seu próprio Espírito Santo para testificar com o nosso espírito o que você gosta e o que você não gosta. Ajude-nos a adorar o Senhor segundo o seu Espírito e também, sinceramente, e conforme a Bíblia e a verdade. Que o Senhor possa ajudar-nos a alcançar isso. Em nome do seu Filho Jesus pedimos. Amém. Ok, está bom.